Dando início então, meus amigos, ao nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. Nós estamos aqui no item, concluindo nosso item parecenças físicas e morais a partir da questão 215. São 3 questões apenas, bom dia André. Questões 215, 16 e 17, mas que vai trazer para nós aqui uma visão bastante abrangente, bastante profunda a respeito do tema, e a gente vai procurar aqui ilustrar da melhor forma, né? Então, vamos lá. O problema, Mami, é que o Pautalk ele é um programa muito sensível às conexões, e quando você usa uma conexão Wi-Fi, o risco de você ter problema de interrupção de som é muito grande. No meu caso, por exemplo, meu som é contínuo porque eu tenho aqui o cabo ligado direto no computador, então eu não tenho essas oscilações na transmissão, né, do sinal pelo Wi-Fi. E no caso dela, acaba tendo isso, então qualquer probleminha que dá essa travada, né? Então, sorte de vocês que não tem esse problema, né? Mas vamos lá. Vamos em frente então, começando aqui o nosso estudo. Pois é, né? Você viu só que problema? Programa todo fresco, né? Gosta de tudo para ele. Programa carente é assim. Então vamos lá, gente. Nós então estudamos aqui no nosso último encontro sobre essas semelhanças de personalidade, semelhanças de valores, de caráter, semelhanças físicas. E procuramos aqui trazer um pouquinho, né, sobre aquilo que nós observamos, mas entendendo exatamente que todos nós somos espíritos, né? E aqui no último encontro, nós vimos aqui nessas 3 questões, 202, 211 até 214, Kardec falava sobre os gêmeos, né? Então eu mandei para vocês depois lá o material, para que vocês lessem, né? Sobre o que as revistas especializadas procuram então trazer sobre a vida de gêmeos, né? Então nesse caso, a dúvida que surge muitas vezes, principalmente em crianças chifópagas, né, que nascem dividindo partes do corpo, se ali são 2 espíritos, principalmente naqueles casos em que nós vemos praticamente ali um mesmo tronco, embora internamente alguns órgãos sejam separados, mas ali, né, visualmente é um corpo com 2 cabeças. Só que ali nós vamos encontrar 2 indivíduos, e a pergunta que se faz dentro, né, dessa nossa ignorância a respeito desse fenômeno biológico é se perguntar se aquelas 2 pessoas são as mesmas pessoas. Ou se, nesse caso, nós temos 2 espíritos diferentes. E aí, então, os espíritos orientam a Kardec a respeito dessa questão, mostrando para nós que a biologia não interfere na parte espiritual, onde nós temos ali 2 espíritos que são, pelas necessidades evolutivas, são obrigados a conviverem nessa proximidade e todas as limitações e transtornos que geralmente isso pode trazer, né? Então, principalmente ali no que diz respeito às manifestações da personalidade, da individualidade. Aqui na questão 215, que é um tema bem interessante então, na 215 Kardec pergunta o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Bom dia, Jerusa. E quando se fala sobre o caráter distintivo, nós vemos claramente isso hoje, né? Hoje, com essa globalização e com essa facilidade que nós temos de intercâmbio, olhando a vida de pessoas do outro lado do mundo, vendo vídeos, vendo literatura, ou mesmo através, em loco, através de viagens, nós vamos ver ali povos bastante diferentes. Tanto é assim que o prazer que se sente numa viagem conhecendo uma nova cultura é exatamente percebendo essas diferenças. Mas são diferenças para nós, que somos ali os estrangeiros. Mas para as pessoas que vivem naquele mundo, naquela comunidade, existe uma semelhança de pendor muito grande, uma semelhança cultural, uma semelhança no modo de pensar, e essa semelhança pode trazer então algo positivo ou algo negativo.
porque nós vamos encontrar também ali sociedades que trazem um espírito primitivo, um espírito agressivo, e isso acaba envolvendo toda aquela sociedade. Enquanto nós vamos encontrar sociedades que trazem um desenvolvimento moral, um desenvolvimento intelectual. Então nós estamos olhando agora em termos de coletividade. Por isso Kardec perguntou o que traz então essa questão da individualidade, da coletividade. Nós vamos fazer aqui depois, talvez não hoje, porque é um texto longo e nós temos aqui o material para poder estudar. Kardec vai trazer aqui então, lá no livro, na verdade, o livro Obras Póstumas, e eu tenho comentado já há bastante tempo com vocês que quando nós estudamos o Obras Póstumas, esse foi um dos artigos que mais me chamaram a atenção, que é aqui na seção Questões e Problemas, Expiações Coletivas. Então Kardec apresenta uma questão, eu vou primeiro só ler a questão, para depois a gente então voltar para o Livro dos Espíritos, e depois, quando terminar o Livro dos Espíritos, a gente vem para esse artigo, porque ele é um artigo um pouco longo, mas ele é extremamente esclarecedor a esse respeito. Então nós temos aqui, questão, Kardec pergunta, o Espiritismo nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência presente ou expiação do passado. Mas já que cada um só deve ser responsável pelas suas próprias faltas, explicam-se menos as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, como às vezes toda uma nação ou toda uma raça, e que atingem tanto os bons como os maus, os inocentes como os culpados. Então Kardec trouxe nessa, não é na verdade é uma questão, mas não é uma pergunta, é uma observação que ele traz, um fato, e ele então pede que os espíritos esclareçam a partir da visão espírita. Então quando nós falamos sobre individualidade, o indivíduo então, a pessoa ela é responsável por aquilo que ela mesma cria, a cada um segundo as suas obras. E aí então o que Kardec chamou a atenção foi, o indivíduo ele então sofre as consequências das próprias escolhas, mas quando nós encontramos uma raça inteira, como é que é possível explicar se um indivíduo comete uma infração perante as leis divinas? O indivíduo responde por si só, mas como é que nós vamos entender uma raça inteira, sabendo que tem pessoas ali, pessoas boas, pessoas ruins, inocentes, culpados, e de repente todo mundo acaba sendo envolvido? Basta nós lembrarmos, por exemplo, aqui no Brasil, a época da escravidão. O Brasil ali viveu aproximadamente 300 anos de escravidão, e o Brasil é considerado hoje o país que mais escravos teve. Então, assim, nós temos uma carga coletiva bastante expressiva, e aí nós vamos encontrar, não é apenas um indivíduo que foi escravizado, nós tivemos ali então uma raça inteira, pessoas das mais variadas regiões da África, que foram então escravizados pelo fato de serem negros. Como se explica isso? Sabendo que ali nós tínhamos espíritos sábios, espíritos ignorantes, espíritos culpados, espíritos inocentes. Então aqui nós vamos falar depois sobre provas, as expiações coletivas, mas antes disso nós vamos entender, como Kardec coloca para nós aqui nessa primeira questão, o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Como que essa comunidade é formada, trazendo indivíduos que trazem ali as mesmas tendências, as mesmas ideias. Então a gente vai aqui para a resposta e depois Miramês vai nos ajudar aqui com mais esclarecimento. A André colocou, né? Por que você não pode incluir obras póstumas na sua lista? Podemos sim, né? A gente tem feito o trabalho das obras de Kardec, né? Então a gente ainda tem uma lista longa, né? Tinha até conversado com a Angelina também há um tempo atrás, prometido que a gente ia voltar a estudar o Livro dos Médiuns, né? Então temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, é importante da gente estudar, e aqui então obras póstumas também fica na nossa lista, mas fica ali naquele finalzinho da lista e vai demorar um tanto ainda para a gente poder chegar até ele. Mas se Deus quiser a gente chega. Né? Pois é, ele é bem legal. Né? Tem ali alguns assuntos que foram colocados, né, por quem montou, no caso a esposa de Kardec, amigos e tudo mais,
Mas assim, a parte principalmente de conhecermos Kardec, esse livro é bastante interessante, porque ali tem ali a sua agenda, né, digamos assim, o seu diário, e ali a gente vai acompanhando, né, as experiências que ele foi vivenciando desde o início no contato com os espíritos na elaboração da doutrina. Então isso é bastante interessante para nós. Mas muito bem, vamos lá então, pessoal. Aqui nessa questão, o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? A resposta: também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia dos seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, possui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então aqui é colocado então por essa tendência que os indivíduos têm, e a gente vai ter ali um entendimento muito mais interessante no Obras Póstumas, que Kardec vai trazer ali então, como eu comentei, né, uma longa exposição sobre esse tema. Mas então nós vamos ver hoje. Temos ali então, por exemplo, a cultura japonesa, temos a cultura de algumas etnias africanas, temos a cultura de povos europeus, de povos latino-americanos, de povos asiáticos de outras regiões. E nós vemos ali uma semelhança muito grande no modo de vida, no modo de ser que eles têm. Então eles acabam ali vivenciando aquelas experiências de um modo coletivo, todo mundo se entende, falando a mesma língua, professando a mesma fé, tendo ali as mesmas práticas na vida comum. Então a gente pensa assim, bom, se eu, que moro aqui no Brasil, que sou brasileiro, numa próxima existência reencarno num país distante, num país árabe, por exemplo, que tem uma cultura completamente diferente da nossa, a primeira pergunta que a gente faz é: por que eu vou reencarnar naquele lugar? Qual é a minha relação com ele? Então eu não falo apenas de lugar, porque quando nós falamos de um país, esse país ele pode ser observado sob várias perspectivas. Ele pode ser visto, por exemplo, a partir das suas fronteiras geopolíticas, ele pode ser visto dentro da sua cultura, ele pode ser visto dentro da sua parte social. Então, se eu reencarno naquele país, tem ali um motivo, até porque todas as reencarnações são devidamente programadas, são devidamente orientadas, para que tanto o indivíduo como o meio onde ele reencarna, todos ali possam tirar o melhor proveito. Então não é uma questão, nossa, quando eu reencarno? A próxima reencarnação, eu quero nascer num país europeu, que seja rico, que seja bem estabilizado, porque eu acho que eu mereço. E aí então vai olhar o meu currículo e percebe-se que a minha relação com o Brasil é uma relação profunda. Uma relação que data, por exemplo, de 2, 3, 4 encarnações em que aqueles eventos do passado, muitas vezes eventos bastante dolorosos, ou até mesmo algumas conquistas, eu possa de alguma forma estar envolvido. E, portanto, eu continuo reencarnando nesse meio por uma questão inicial de compromisso, depois de provas e expiações de acordo com aquilo que eu experimentei. Porque no caso de uma sociedade, por exemplo, a gente tem pouco entendimento sobre isso porque pouco é falado. Mas nós tivemos a oportunidade, quando nós estudamos aquele ciclo dos livros do Chico, conhecer um pouquinho sobre Humberto de Campos e algumas notas que ele trouxe para nós a respeito do Brasil. E aí então fala sobre a data do Brasil. A gente teve um dos livros dele, daqueles em que Herculano Pires fazia ali comentários para publicação na Folha de São Paulo, ou melhor, Diário de São Paulo, que era o jornal que tinha aquela coluna, né, que era aberta para o Chico. Ele falava sobre um determinado 7 de setembro, que é uma data em que nós
comemoramos a independência do Brasil, e tem ali um espírito cívico muito forte. E no plano espiritual, aqueles espíritos também envolvidos com a história do Brasil, e ele chegou a mencionar Dom Pedro II, chegou a mencionar outros indivíduos que fizeram parte das lideranças e vida política do Brasil, esses indivíduos tiveram a sua participação. Então, naquele momento em que estava tendo uma celebração sobre a independência do Brasil, esses espíritos, então, vindo do plano espiritual, se aproximavam e de alguma forma participavam também desse momento tão especial. Porque é um espírito coletivo do Brasil e é uma data importante para todos nós, em que encarnados e encarnados acabam participando. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando nós desencarnarmos, e tem um livro muito interessante, O Espiritismo e a Guerra, que ele foi psicografado, segundo o autor, por Caibar Schutel. Lembrando que os livros que nós estudamos de Caibar são livros que ele publicou quando encarnado, e alguns poucos livros quando desencarnado. E nesse livro ele fala um pouquinho sobre a vida no mundo espiritual e a guerra, bem parecido com aquele que Leon Denis trouxe. Só que Leon Denis falou sobre a guerra da Primeira Guerra Mundial, enquanto que Caibar falava sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí então, nesse livro é bem interessante, porque ele vai falando para nós sobre as comunidades no plano espiritual. É muito comum quando a gente fala sobre as comunidades religiosas no plano espiritual. Então o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, costuma usar aquela carinhosa expressão quando ele fala nós espíritos espíritas. E aí vem aquela grande interrogação, mas espera aí, tem espíritos que não são espíritas? Claro que sim. Nós vimos do Dom Helder Câmara, né, aquele livro, que eu me esqueci o nome, mas vocês se lembram, né? Então ele foi arcebispo de Olinda e Recife. Eu vou pegar depois, Marli, eu passo para vocês lá no grupo. Tá, mas eu acho que é o Espiritismo e a Guerra, mas eu não me recordo. Mas eu vou pegar direitinho depois a bibliografia e eu passo para vocês, tá? Porque de repente eu falo aqui de memória, a memória falha e eu dou uma informação equivocada. Mas eu mando para vocês depois. Mas então, a gente tem então esse Dom Helder Câmara, ele é um espírito que desencarna através da psicografia. Ele traz ali as primeiras notícias sobre o entendimento dele dessa nova realidade, e ele afirma que ele continua sendo um espírito católico. Ele era um arcebispo, portanto, uma autoridade dentro da hierarquia da igreja, e a preocupação dele é continuar ainda envolvendo, dando apoio, procurando dar assistência para os católicos brasileiros. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, espírita, faz trabalhos aqui no Brasil. E nós podemos imaginar, por exemplo, o Papa João Paulo II. Após a sua desencarnação, certamente ele continua como sendo ali católico, porque ele era ali a fé da sua devoção, e provavelmente ele continua muito próximo das lideranças do Vaticano para coordenar a igreja. E por que isso tudo? Por uma questão de afinidade. Então nós falamos bastante sobre isso, né? Madre Teresa, continuando também muito próximo das atividades da igreja, porque dá a impressão de que é uma debandada, né? No momento em que o espírito desencarna, ele deixa tudo para trás e todo mundo vira espírita. Aí é uma grande pretensão da nossa parte, porque a fé das pessoas, ela depende muito da cultura. E um espírito que se forma dentro de uma cultura, ele tem ali um caminho, uma forma também de se conectar com Deus. E, portanto, nós que somos espíritas aqui no Brasil, quando desencarnarmos, nós não vamos escolher, por exemplo, a religião islâmica. Novas Utopias. Obrigado, Angelina, é esse mesmo. Então, esse livro muito interessante, ele é só um livro de perguntas e respostas, que traz, então, ali várias respostas de Dom Helder Câmara, que são respostas que fortalecem isso. A surpresa dele em perceber as comunicações entre o mundo físico e o mundo espiritual, já que a Igreja Católica apenas via isso como um fenômeno fora do normal, algo até mesmo considerado miraculoso. E aí ele fala dessa surpresa e é perguntado para ele, o senhor deixa de ser católico? Ele fala, de forma alguma. Continuo na seara, continuo na lida católica, porque, se nós pensarmos, né, o cristianismo é a maior religião do nosso planeta, seguida do islamismo, mas quando o cristianismo se divide em religiões evangélicas
e religiões católicas, a religião católica apostólica romana passa a ser a segunda maior religião do planeta, com mais de 1 bilhão de seguidores. Então nós podemos imaginar o tamanho das equipes espirituais que atuam dentro do mundo católico para fazer com que a religião realmente promova a evolução espiritual dos seus seguidores. Países, por exemplo, como Itália, que é predominantemente católico, o Brasil, que tem também aqui uma predominância católica, embora dividindo espaço com as igrejas evangélicas, e outros países pelo mundo afora que são cristãos. Então esses espíritos continuam sendo religiosos. Por que a gente está falando sobre isso? Imaginar, por exemplo, que um monge budista, um monge comum, nem muito Dalai, nem muito esses grandes lideranças, simplesmente um espírito comum, que vive ali a sua experiência dentro daquela religião. Bom dia, Brás. E aí então ele desencarna. Qual vai ser o seu destino? Ele vai naturalmente procurar um grupo que tem ali afinidade com o seu modo de pensar, com o seu modo de ser, dentro da sua fé. Na religião islâmica, vamos encontrar ali um muçulmano que professa a sua fé, seja de um modo construtivo ou não, dependendo da forma como ele interpreta, assim como acontece em todas as religiões, ele vai também buscar aquele grupo, aquele universo que fazem parte, aquele universo que faz parte do seu conjunto de crenças. Então, quando nós falamos em religião, que é esse tema que a gente fala bastante, grupos do mundo espiritual, comunidades católicas, comunidades evangélicas, comunidades espíritas, comunidades budistas e tudo mais, a mesma coisa acontece também dentro da parte nacionalista, dentro da parte patriótica, digamos assim. Então, nós brasileiros, nós vamos para colônias espirituais brasileiras, porque é uma questão de afinidade cultural. Nós falamos o português, enquanto nós não dominamos a língua dos espíritos, nós vamos nos aproximar de outros indivíduos que também falam o português, que também vivem a cultura brasileira, por exemplo, a forma como nós comemoramos o Natal, esses períodos patrióticos, as preocupações com as questões aqui do nosso mundo físico, os abalos da sociedade que também chamam a atenção do plano espiritual e, portanto, os brasileiros desencarnados também ficam atentos, porque ali eles vão encontrar parte da sua história, pessoas com quem eles têm afinidades, sendo envolvidas nessas situações. A gente lembra do Brasil, por exemplo, na época da escravidão, a gente lembra do Brasil na época do governo militar. Quantas pessoas foram ali perseguidas, quantas pessoas trabalhavam pela implantação daquele sistema de governo, e depois no mundo espiritual todo mundo observando isso acontecendo, influenciando e sendo influenciado de alguma forma. Então isso porque essa é a história do nosso país. Agora, quando nós vamos para um outro país, por exemplo, como a Austrália, nós vamos encontrar outra cultura, nós vamos encontrar outros grupos, outra história, com os europeus chegando ali no século XVIII, chegando, encontrando os aborígenes, que eram o povo nativo, que são, na verdade, o povo nativo daquela região, assim como os indígenas brasileiros são o povo nativo aqui do Brasil quando da chegada dos portugueses. Quem são esses espíritos que formam esses grupos? Então a gente começa a olhar por essa perspectiva mais ampla, por essa perspectiva antropológica, de ver ali a história do homem, de ver o modo como ele se desenvolve, não apenas naquilo que os livros de histórias promovem, mas olhando principalmente a parte espiritual, de percebendo que brasileiro tem afinidade com brasileiro, não apenas por uma questão de simpatia, como se fossem dois brasileiros se reconhecendo numa praça lá na Itália, em Roma. Ah, você é brasileiro? De onde você é? E coisa e tal. Na verdade, nós estamos comprometidos com a história do nosso próprio país. E se eventualmente nós nos distanciamos daquela que nós podemos chamar de pátria-mãe, é porque houve uma necessidade para que esse espírito fosse para outros rumos, fosse para outros caminhos, que nós desconhecemos, até porque não é da nossa conta, que cada espírito sabe da sua necessidade, e aqueles orientadores, mentores também cuidam disso. E nós não temos que ficar fuçando no prontuário de todo mundo para saber qual é a necessidade e qual é a história que ele tem. Até porque seria bastante constrangedor se alguém fuçasse no nosso prontuário também. Então, prontuário entre aspas. Então, por isso, cada espírito vai ali buscando essa afinidade de acordo com a sua história.
André colocou lá em cima, né, acho muito desagradável as pessoas que criticam os espíritas que vão a uma missa ou visitam uma igreja, não tem todos nós vamos a Deus, né, André? É uma questão de, até mesmo nós que somos espíritas, nos achamos ali os mais esclarecidos, né? Mas na verdade nós somos espíritos em processo de evolução, temos as nossas paixões, e quando se fala em paixões, nós somos ali muitas vezes cegos, então nós queremos cuidar da vida do outro, queremos transformar a vida do outro. Da mesma forma que nós criticamos aqueles que vão a uma missa, há aqueles que criticam que vão também em outros lugares. Então, na verdade, isso mostra nada mais, nada menos do que orgulho, vaidade, egoísmo, que é uma característica da humanidade, não das religiões. Então, na verdade, é falta de compreensão da nossa parte. E muitas vezes nós encontramos esse tipo de comportamento em espíritas que se mostram bastante esclarecidos pelo tempo de estudo, pela linguagem, pela colocação, e de repente dá uma escorregada dessa e quer fazer um apontamento que não cabe a ele. Até porque o Espiritismo é uma doutrina que ela te permite fazer tudo aquilo que você quiser. Você faz absolutamente tudo, te dá liberdade, mas também te dá consciência de que cada escolha que você faz, você vai ter a sua consequência, seja ela positiva ou negativa. Agora, o que eu faço ou deixo de fazer, eu sou espírita e eu quero casar na igreja. E alguém fala, mas você é espírita, vai casar na igreja? E eu posso dizer educadamente, o que você tem com isso? Só porque eu sou e você acha que eu sou, é você que determina? Então, na verdade, é mais ou menos essa arrogância que nós ainda trazemos, né? Então dá a impressão de que quanto mais esclarecidos nós somos, mais ditadores nós queremos ser. E essa liberdade que a doutrina espírita traz para nós é uma liberdade que te dá o direito de fazer o que você bem entender. E isso para todos, né? André colocou, né, tenho a impressão que por séculos fui padre ou monge, né, tamanha a minha afinidade com os mosteiros. Você sabe, André, que quando eu assisti ao filme... Oh, meu Deus do céu, o filme de Dan Brown, com Tom Hanks, que fez ali o... Não. O Hanks agora que ele fez ali, aquele do... que Jesus tinha tido uma filha com uma da Maria Madalena. Oh, meu Deus do céu, o filme é tão fácil. Eu lembro o nome do autor, Dan Brown, que é o nome mais difícil, e esqueci o nome do filme. Viu sim, claro que viu. É o... aquele lá que Maria Madalena teve uma filha, essa filha era perseguida. Aí ele vai lá descobrindo aqueles enigmas todos. Código da Vinci, obrigado, Jerusa. Código da Vinci, todo mundo viu, como não? E quando eu assistia a esse filme, Código da Vinci, assim como também O Nome da Rosa, eu ficava assim muito grudado para poder acompanhar também os detalhes, os rituais. Então eu acho que eu tive uma perninha lá também, né? Até porque a gente tem muitos amigos, né? Pois é. E outros também, né? Os demais filmes também da série, né? Então o Padre Carmino, né, que é nosso amigo aqui presente no estudo nosso, comentava, né, sobre essa afinidade, né? Então também acho que tive algum pezinho lá, né? E provavelmente ali, né, espero ter feito alguma coisa de boa, embora infelizmente a gente acaba dando umas pisadinhas na bola. Mas muito bem, então o que eu queria trazer para você desse ponto inicial é exatamente isso. Quando nós falamos sobre essa afinidade religiosa, nós temos também uma afinidade patriótica, uma afinidade de etnia, uma afinidade de raças. E os grupos de espíritos que formam essas comunidades têm uma história, têm um vínculo do passado e do presente que os colocam nessa posição, e nós não compreendemos. Então, por isso, como nós vimos aqui nessa primeira resposta da questão 215, quando ele fala então que os espíritos formam famílias, e uma raça nada mais é do que uma grande família, uma nação nada mais é do que uma grande família. E se as famílias são formadas por espíritos que trazem afinidade entre si, e essa afinidade diz respeito muitas vezes, como lembra Joana de Ângeles, que a família é formada por espíritos comprometidos com o passado. Uma nação também é formada por espíritos que de alguma forma estão ali comprometidos entre si. Eu posso, pelas minhas ações ou pela falta de ação, ter criado uma situação na comunidade onde eu vivia que levou as pessoas de alguma forma a um sofrimento, a um atraso, alguma coisa assim.
Portanto, eu tenho responsabilidade de reparar aquilo que eu desequilibrei. Então a gente vai vendo que a nossa história, por que somos assim? Simplesmente porque, né, as leis nos colocam, pela própria lei de afinidade, nessa relação coletiva. Miramês diz o seguinte para nós. Ele faz aqui um comentário chamado Caráter de Cada Povo. Vamos ver aqui o que o nosso instrutor tem aqui a nos ensinar. Ele diz assim: cada povo se encontra reunido pela analogia de sentimentos. Os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Entretanto, o amor tem o poder de não generalizar essa lei, porque Deus é amor e bondade. Sempre no seio de cada nação reencarnam espíritos elevados, condutores de massas humanas, trazendo a divina missão de paz e de entendimento, como sendo misericórdia para os que sofrem e choram. Quase todos os que ali se agrupam se encontram jungidos uns aos outros pelos mesmos sentimentos, juntos nos mesmos ideais, é mais fácil de se educarem. Quem observa o caráter distintivo de cada país entenderá por que ele aceita certas leis de bom grado, voltadas aos mesmos sentimentos dos filhos que ali aportaram pela afinidade dos ideais. Se, na formação de um país, os que serviram de base para a nação forem belicosos quer dizer o desejo de guerra, o desejo da violência, são atraídos para serem seus filhos, espíritos que sentem prazer em guerras. Entremente serem, a bondade de Deus e a bondade de Jesus é tão grande que eles enviam ao seio desses povos espíritos de alta envergadura em vários pontos de entendimento para semear a paz e fazer compreender aos guerreiros que somente o amor salva as criaturas das agressões internas, propiciando-lhes clima agradável para a tranquilidade de consciência. Então aqui o que ele fala é que, se nós temos uma grande comunidade de espíritos que trazem esse espírito belicoso, esse espírito de guerra, esse espírito de combatente, nós teremos então ali reencarnados entre eles espíritos que trazem o esclarecimento conduzindo para a paz, para amenizar essa tendência tão intensa que eles apresentam. E ele segue. Essa resposta de O Livro dos Espíritos, à pergunta 215, é, pois, uma verdade que se pode observar pelos processos racionais. Cada povo atrai para a sua comunidade espíritos da mesma índole. Essa é a lei de justiça, mas igualmente a lei de amor que rege todo o universo. É o que chamamos de harmonia. Quando se adentra a um supermercado, correndo os olhos nas expostas prateleiras, poder-se-á observar que cada coisa se encontra em seu lugar. Pois bem, isso satisfaz a nossa visão, e a alegria parece brotar em nosso rosto por estar tudo obedecendo a essa ordem, de cada qual com o seu igual. Se não houvesse essa organização, provavelmente os fregueses fugiriam de tal casa comercial. Assim como cada família atrai para serem seus filhos almas das mesmas ideias, o mesmo ocorre com as nações, com pequena percentagem que se refere a grandes almas, que vêm ao mundo onde quer que seja para servirem de instrumento do amor e da verdade. Analisando e observando o comportamento dos espíritos, que em sua maioria reencarnam em países que se destacam pelas suas ações de guerra, na indústria, nas artes, na religião, facilmente concluímos que são almas afins, de caráter distinto, com ideais idênticos. Compete aos dirigentes das nações, cujos povos apresentem vocações belicosas, de fanatismo religioso, político extremados ou tendências de se impor sobre outros povos, diligenciar no aprimoramento de seus filhos. A educação e o saber dependem do alimento espiritual do amor. A doutrina dos espíritos, que nasceu na França, foi transferida para o Brasil a fim de não morrer. Para o Brasil, expulsa que foi daquele país, pela mesma lei
a que nos referimos. Os grandes missionários, ali aportados, subiram para planos elevados e a doutrina de Jesus perdeu sua analogia com os que ficaram. Entretanto, na nação brasileira, ela encontrou seu verdadeiro berço, onde cresceu e prosperou, como sendo o maior celeiro de educação para todos os povos. Vamos pensar na promessa evangélica de um só rebanho e um só pastor. O futuro nos espera. Que Jesus possa transformar a humanidade pelos métodos ensinados pelo Evangelho, fazendo desaparecer de todas as nações os dois monstros que devoram os povos e insuflam neles as guerras, o ódio, a vingança e as separações, que são orgulho e egoísmo. No amanhã, vamos ter notícias da felicidade na Terra. No entanto, as suas raízes se encontram em cada criatura. Então ele vai falando para nós sobre várias situações. A Angelina colocou, exemplo, na Rússia tem guerra porque a sociedade tem afinidade com a guerra. Mas sabe uma coisa interessante? Bom dia, Fabi. Uma coisa interessante, Angelina, nós percebemos, por exemplo, na Rússia atual, nós temos aquele grupo dominante que instiga esse espírito de guerra, principalmente ali entre os governantes, aqueles que mostram aquele nacionalismo, porque o nacionalismo é diferente do patriotismo. O patriota é aquele que valoriza o país, o nacionalista é aquele que se fecha dentro do seu país. Então, nesse caso que nós temos observado na Rússia, são muitos protestos de pessoas comuns contra os governantes. Então, olha só, enquanto o governo procura estimular a guerra, como nós vemos hoje em Israel, por exemplo, nesse conflito ali com os palestinos, principalmente naquela busca do Hamas e tudo mais, daqueles que são considerados terroristas, nós vamos perceber o quê? Que a população israelense está protestando contra o governo. Então, embora nós tenhamos o espírito belicoso em alguns segmentos da sociedade, os demais membros da sociedade já não aceitam mais isso. Assim como no Brasil, nós também tivemos isso, aquele grupo minoritário, que era poderoso, que era dominante, que instigava a nossa nação para determinado caminho, a população se mobilizou contra isso. Então a tendência é fazer com que esse entendimento da fraternidade, do amor ao próximo, não tão puro dessa forma, mas pelo menos o desejo de paz entre as pessoas, já é algo que se encontra muito presente. Quando nós encontramos um desequilíbrio dessa natureza, nós vamos perceber que a população, na sua maioria, protesta contra, porque elas não querem mais isso. Nós vamos ver, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu ali entre 1939 e 1945. Começou com a invasão da Alemanha na Polônia. Primeiro Tchecoslováquia, depois Polônia. Quando invadiu a Polônia, ali em setembro, 1º de setembro, se eu não me engano, de 1939, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha. Nesse momento, percebemos que esse tipo de ação provocou uma grande mobilização na sociedade. Porque ali era a própria sociedade tentando se proteger da invasão, já que a proposta dos líderes nazistas naquela época era transformar a Europa numa grande Alemanha, assim como Napoleão queria transformar a Europa numa grande França. E aí então o povo francês se uniu de tal forma, assim como o povo inglês também, para se fechar e se proteger de todas as formas. Ali nós tivemos um pensamento unânime, todos concordavam em combater na guerra, porque ali havia um sentido, era a sociedade querendo se proteger o seu patrimônio, proteger a sua cultura, proteger as suas famílias, o seu povo de modo geral. Agora, nesse caso que nós estamos vendo agora, são lideranças que instigam a guerra e a sociedade não concorda. Porque simplesmente não vê sentido nisso. Quer dizer, para que fazer isso com tanta gente morrendo, com tanta coisa sendo destruída? Então a gente percebe que em cada momento da história nós vamos encontrando essas grandes mobilizações. Até o momento em que o próprio Brasil, vivendo a sua história, nós temos, por exemplo, ali a época da escravidão. Nós tivemos ali em 1888, no dia 13 de maio, a assinatura da Lei Áurea. A Lei Áurea significa a lei máxima que abolia a escravidão no Brasil. Naquele momento nós tivemos aqueles que eram a favor,
que eram a maioria, e nós tivemos aqueles que eram contra. Porque ainda existia aquele espírito escravagista, como ainda hoje existe esse espírito no Brasil. Mas embora seja uma grande minoria. Então nós percebemos que aqueles que detêm o poder, que a gente lembra, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então ele tem grande responsabilidade diante daquelas escolhas, e esses indivíduos que provocam essa guerra responderão por isso. Porém, nós vamos perceber que a população, de modo geral, já não aceita mais viver dessa forma, já não quer mais isso. Porque não tem sentido, não tem mais motivo. Bom dia, Cleusa. Cleusa, desliga a sua câmera, por favor, querida, que acaba atrapalhando um pouquinho aqui para o pessoal que usa celular, principalmente. A Fabi colocou lá em cima, né? Não sei não, né? Aqui em vários lugares do mundo tem gente belicosa e muita, né? Aqui mesmo não considero o nosso país um lugar de paz. Eu sei que sou minoria, mas vejo, por exemplo, no trânsito, um desrespeito enorme nas grandes cidades, né? Eu mesma mal saio de casa à noite, né? Acho que mesmo estando naquela base de transição planetária, né, com muitos espíritos, acho mesmo que estamos naquela fase de transição planetária com muitos espíritos em sua última chance por aqui, né? Graças a Deus, muitos espíritos estão chegando para auxiliar nesses tempos. É o que a gente coloca de um modo geral, né, Fabi? Por exemplo, embora o brasileiro não seja belicoso no sentido de promover uma guerra, ele ainda tem valores a serem desenvolvidos. Né? Então, esses valores a serem desenvolvidos... Pode deixar que eu vou tirar sua câmera aqui, não tem problema, Cleusa. Só um instantinho. Pronto. Resolvido. Então, assim, embora o brasileiro não tenha essa tendência para a guerra, e na verdade o Brasil, né, sempre teve esse espírito pacífico, os seus valores ainda na sua relação social são valores a serem desenvolvidos, mas nesse caso a gente vai olhar do lado positivo, mas do lado negativo, mas também o lado positivo. Né? O brasileiro ele é conhecido mundialmente por esse espírito de acolhimento, por esse espírito de fraternidade, embora nós tenhamos ainda essas pequenas falhas ainda no nosso desenvolvimento moral. Então a gente percebe que esse espírito coletivo do brasileiro é algo que nos envolve a todos. E que significa que, de alguma forma, nós estamos então comprometidos em reencarnarmos juntos exatamente para vivermos essas dificuldades, dificuldades essas que muitas vezes fomos nós mesmos que criamos no passado, para que pudéssemos hoje ter a oportunidade de corrigir. Mas é um trabalho a longo prazo, a gente vai lembrar sempre, não é simplesmente fazer com que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Né? Honestamente não sei, né? Só sei que quem encarna aqui não tem desculpa para não se evangelizar, né? Assim como também em vários outros países, né? Países que são muito religiosos, a proposta daquelas religiões é trazer exatamente essa evangelização. Porém, né, o pouco conhecimento das lideranças acabam desvirtuando essas religiões. Então, por isso que a gente vai encontrar cada nação tendo ali a sua história. Por exemplo, a gente faz uma comparação entre a história do Brasil e a história, por exemplo, da Bolívia. Um país vizinho, mas que se nós olharmos entre os dois grupos, nós veremos ali diferenças muito significativas. A vida de um boliviano é completamente diferente da vida do brasileiro. Tem ali alguns pontos de contato com relação, por exemplo, à religião, com relação ali a um ou outro detalhe, mas de um modo geral a gente vai perceber que são espíritos muito diferentes, até porque a própria história do Brasil é diferente da história da Bolívia. Os bolivianos são, na sua base, um povo que deriva dos povos pré-colombianos que viveram aqui na América do Sul. Enquanto que o Brasil tem essa mistura entre indígenas, europeus e africanos. Então, essa mistura que o Brasil teve faz com que ele seja muito diferente desses povos vizinhos que nós temos. Mas por que um boliviano nasce na Bolívia e um brasileiro nasce no Brasil? Porque a nossa história diz respeito a cada uma dessas culturas. É isso que Miramês trouxe para nós aqui então. E no caso das tendências inferiores, como no caso do país belicoso, de um país ainda muito atrasado, os espíritos que vivem nesse mundo são também mundos bastante atrasados. São espíritos bastante atrasados. Então, na verdade, a gente vai sempre fazendo ali, né, a mudança gradual, conforme vai acontecendo também a própria evolução de cada indivíduo.
A Fabi colocou, né, aqui tem religião para todos os gostos e forma de pensar. Nisso eu acho que é uma beleza, essa diversidade e tolerância que o Brasil tem, diferentemente em outros países que trazem ainda um grande radicalismo. Eu até comentava no início, antes de você chegar, Fabi, que, por exemplo, eu numa próxima encarnação, reencarnar, por exemplo, nos Emirados Árabes. Não para ser um sheik do petróleo, mas ser uma pessoa comum. Eu chegando nesse país, não tendo qualquer afinidade com a sua história e com suas tradições, eu seria exatamente ali aquele peixe fora do aquário. Me sentiria completamente estranho. E cada vez que eu visse alguma coisa, que assistisse alguma coisa, que falasse do Brasil, o coração dava uma acelerada. Por quê? Porque eu tenho relação com esse país e não com o outro. Então as nossas reencarnações não se dão por sorteio e nem se dão por capricho, mas se dão por necessidades evolutivas e por afinidades dos indivíduos entre os povos. Daí então nós formamos esses grandes grupos. Avançando um pouco mais, vamos em frente. Na questão 216. Bom, então aqui essa parte dos povos, gente, eu vou parar por aqui, deixa eu ver. Antes de entrar na 216, que Kardec vai mudar de assunto, eu vou aproveitar aqui e vou fazer a leitura então, nesses minutos que faltam, daquela questão do livro O Céu e o Inferno. Vamos a ele então, eu vou ler em duas partes. Primeiro eu leio a comunicação, depois no nosso próximo encontro eu leio o comentário de Kardec. Então vamos lá, o nosso tema é... Qual que, Andréia? Me coloca direitinho que eu não entendi. Então aqui o próximo tema, aliás, esse tema continua sendo ainda... Ele está na segunda parte, questões e problemas às expiações coletivas. Aqui na minha versão da edição CELD é a página 321. Então vamos lá, pessoal. Então a gente fala sobre... Não, vou ler Obras Póstumas. Tá, não é Céu e Inferno, não. Se eu falei Céu e Inferno, eu falei errado. Então vamos lá, Kardec mais uma vez. O Espiritismo nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência presente ou expiação do passado. Mas já que cada um só deve ser responsável pelas suas próprias faltas, explicam-se menos as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, como às vezes toda uma nação ou toda uma raça, e que atingem tanto bons como maus, os inocentes como os culpados. Então a gente falava da guerra, por exemplo, uma guerra que estourou na Europa e na Ásia, e o Brasil não foi atingido diretamente na guerra. Tivemos aqui alguns tipos de turbulências como consequências da guerra, mas o Brasil não foi atingido. Por que que a França, por que que a Inglaterra, por que que a Alemanha foram ali os principais palcos, assim como o Japão e outras regiões ali da Ásia? Por que que esses países foram palcos de uma guerra tão destrutiva, enquanto que o nosso ficou distante? A resposta é: por que que essas expiações, essas aglomerações de indivíduos sofrem dessa forma, enquanto outras não? É por acaso? Vamos lá então aqui a resposta. Essa resposta, só para lembrar, ela foi assinada pelo espírito Clélie Duplantier. Depois a gente vai para a nota de Kardec. Isso aqui é, como eu falei para vocês, de todo o livro Céu e Inferno, que nós estudamos, que nós lemos, essa é a única mensagem que eu guardei que tem nesse livro. O resto, se eu quiser saber, eu tenho que olhar no índice. Então essa resposta, ela para mim foi tão marcante, tão esclarecedora, que eu acho que dentro desse tema que a gente está estudando hoje, ela é absolutamente pertinente. Então vamos lá, obras póstumas, isso. Resposta. Todas as leis... Não, obras póstumas, mais uma vez. Obras póstumas, questões e problemas às expiações coletivas. Depois procura aí que vocês vão achar. Vamos então aqui, gente. Todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas,
partindo do estudo da individualidade e do da família para de todo o conjunto, generalizando gradualmente e constatando a universalidade dos resultados. Então ela começa, né? Se fosse para desenhar um pequeno esboço, um gráfico, nós colocaríamos o indivíduo no meio, e em volta dele uma esfera maior, e em volta desses dois uma esfera maior ainda. Então ele é um indivíduo, mas ele é um indivíduo, como lembra Joana, como se fosse uma célula que faz parte de um organismo inteiro. Acontece o mesmo hoje para com as leis que o Espiritismo, que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podem se aplicar, sem medo de errar, às leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, que são individualidades coletivas. Então, olha só, nós como indivíduos fazemos parte da nossa família, da nossa comunidade local, que é a nossa cidade, do nosso país, que traz aí toda essa cultura, e do próprio planeta Terra. Nós somos habitantes do nosso planeta. E se o nosso planeta é um mundo de provas e expiações, como esclarecem os espíritos, nós estamos vinculados a ele por provas e expiações. Enquanto outros espíritos estão vivendo ou o primitivismo da sua evolução, ou a elevação que conseguiram conquistar. Então, do indivíduo ao planeta como um todo, a mesma lei que rege todos os fenômenos, ou todas as ações. Então, há as faltas do indivíduo, as da família, as da nação, e a cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. O carrasco expia com relação à sua vítima, seja encontrando-se em sua presença no espaço, seja vivendo em contato com ela numa ou em várias existências sucessivas, até a reparação de todo o mal cometido. Relação entre carrasco e vítima. Acontece o mesmo quando se trata de crimes cometidos solidariamente por um certo número. As expiações são solidárias, o que não anula a expiação simultânea das faltas individuais. Então aqui a gente tem, olha que bacana isso. Imaginemos o Brasil mais uma vez, vamos falar da história do nosso país naturalmente, na época da escravidão. Havia, de certa forma, uma concordância de um grande segmento da sociedade brasileira. E nós estávamos ali envolvidos, seja naqueles que apoiavam a escravidão, seja naqueles que defendiam a liberdade, ou daqueles que eram os próprios escravizados. Eu posso, então, solidariamente, porque já que toda a sociedade cometia essa falta de tratar aquelas pessoas como escravas, eu também posso responder pela minha própria atitude. Então, imaginando que eu faça parte de uma sociedade como essa, concordando com aquele tipo de conduta, com aquele tipo de prática, e ao mesmo tempo eu fui uma pessoa muito cruel que assassinou ali 3 pessoas. Eu tenho um comprometimento coletivo e tenho um comprometimento individual com cada um daqueles indivíduos. A lei é a mesma para todas. A lei ela é solidária para todos aqueles que vivenciam uma determinada experiência. Em todo homem há 3 caracteres: o do indivíduo, do ser em si mesmo, do membro da família e, finalmente, do cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces, ele pode ser criminoso ou virtuoso, quer dizer, que ele pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão, e reciprocamente. Daí as situações especiais que lhe são feitas nas suas existências sucessivas. Olha que interessante. Então, como cidadão, ele é um criminoso porque ele se envolve na corrupção, e a corrupção é um grande câncer que existe na sociedade, porque traz um prejuízo coletivo enorme, mas dentro de casa ele é aquele pai amoroso. E como indivíduo, ele fez ali as suas escolhas. E essa escolha acabou trazendo prejuízo. Então ele responde, como indivíduo, tem o atenuante por ser ali parte daquela família e ser uma pessoa amorosa, mas ao mesmo tempo ele tem um comprometimento coletivo. Então todos nós temos essas 3 faces, ou essas 3 esferas. Salvo exceção, pode-se, pois, admitir como regra geral
que todos aqueles que uma tarefa comum reúne numa existência já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo, e se encontrarão ainda reunidos no futuro até que tenham atingido o objetivo, quer dizer, expiado o passado ou desempenhado a missão aceita. Então, como regra geral, ela coloca isso. Uma nação, portanto, ela é formada pela afinidade do indivíduo e pelas necessidades evolutivas que ele tem, principalmente com relação a provas e expiações. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provas que não decorrem da vida presente, porque reconheceis que é o resgate das dívidas do passado. Por que não aconteceria da mesma forma com relação às provas coletivas? Dizeis que os infortúnios de ordem geral atingem tanto o inocente quanto o culpado, mas não sabeis que o inocente de hoje pode ter sido culpado de ontem? Quer seja ele atingido individualmente ou coletivamente, é o que mereceu. E aqui então vai fazer com que nós então exercemos com toda a profundidade a confiança na perfeição de Deus. E aí é uma questão de fé, de convicção, de entendimento, de saber que o indivíduo que traz aquele comprometimento, ele não está ali por acaso. O seu sofrimento ou a sua virtude não é por acaso. Ele não foi beneficiado injustamente e nem punido injustamente. A justiça de Deus sendo perfeita, ela nos atinge a todos. Depois, como já o dissemos, há as faltas do indivíduo e as do cidadão. A expiação de umas não isenta da expiação das outras, pois é preciso que toda dívida seja paga até a última moeda. As virtudes da vida privada não são as da vida pública. Um que é excelente cidadão pode ser um mau pai de família. E um que é bom pai de família, probo e honesto nos seus negócios, pode ser mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, molhado a mão nos crimes de lesa sociedade. São essas faltas coletivas que são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se reencontram para sofrerem juntos a pena de talião, ou seja, a pena de reciprocidade, ou ter a oportunidade de reparar o mal que fizeram, provando o seu devotamento à coisa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltratou. O que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, sem a pré-existência da alma, torna-se claro e lógico pelo conhecimento dessa lei. A solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não é somente para o presente. Ela se estende ao passado e ao futuro, já que as mesmas individualidades se encontram e se encontrarão para gravitar juntas à escala do progresso, prestando-se a um concurso mútuo. Eis o que o Espiritismo torna compreensível pela equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Então, Clélie do Plantier. Então, eu adorei. Sinceramente, assim, para mim é uma das mensagens mais esclarecedoras que eu já li, que eu já estudei. Pode parecer simples para vocês, mas ela realmente me tocou muito, de perceber de trazer para nós essa clareza, de trazer para nós essa visão tão lógica, né? Tão lógica que a gente está estudando, né? Pois é, não dá, né, Fabi? A mãe me colocou, né? Eu acho que vim de um lugar com um ateísmo muito grande, né? Vivi no ateísmo até há pouco tempo, né? Quando conheci a doutrina através de vocês. Que legal, mami. Né? Então, assim, todos nós temos aqui, mesmo vivendo aqui no nosso mundo, muitas vezes a ideia do ateísmo, ela é resultado de decepções que a gente tem. Porque, como os espíritos já disseram para nós, a nossa relação com Deus é uma relação inata, é uma relação que já nasce com a gente, é uma relação que todos nós tendemos, mas muitas vezes você busca essa conexão com Deus através das instituições humanas, ou deposita muita confiança na mão de indivíduos que de alguma forma acaba decepcionando.
Então a gente vai pensar, se a minha relação com Deus é através disso que me machucou tanto, eu prefiro não ter. Mas é natural que a gente, depois de um tempo, volte, né? Sim, eu coloco, Fabi. A gente volte a essa reaproximação. Porque é natural, não tem como a gente fugir. Criaturas divinas, criaturas que foram criadas por Deus. Simplesmente ignorar a existência do Criador é algo que foge a qualquer lógica. E aí então a gente começa a ter essa reaproximação por esses caminhos que nos tocam realmente o coração. Né? Então, pois é, exatamente. Então, quer dizer, aquele que nega, na verdade, ele traz um bloqueio na sua mente, um bloqueio que não é simplesmente fruto do orgulho e da vaidade, é fruto de uma frustração que ele teve num determinado momento. Que hoje ele prefere, né? Tanto que o argumento que muitas vezes é apresentado por aqueles que se declaram ateus é simplesmente: eu não acredito naquilo que está na Bíblia. Então a relação dele com Deus depende daquilo que está escrito num livro. Um livro que traz ali muitos enigmas, um livro que não traz uma certa clareza, muitas vezes propõe uma mitologia um tanto fantasiosa, e se eu não acredito naquilo, então eu não acredito em Deus. Mas aí a gente começa depois a buscar outro caminho em que a nossa lógica e a nossa razão começam a ser seduzidas. E aí então a gente passa a entender que esses pequenos obstáculos humanos que nós colocamos, de instituições, de indivíduos, de letras e tudo mais, simplesmente acabam ficando em segundo plano, porque aí então nós nos conectamos diretamente com ele. Isso que é muito legal, muito legal. Que bacana. Tá, pois é. Então é isso, gente. Então, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, lembrando que Kardec depois traz uma nota muito longa, que nós vamos estudar no próximo encontro, para concluir apenas esse capítulo esse item, essa questão 215. Porque é a única que Kardec fala sobre isso. Mas nós vemos o quão profunda e o quão abrangente é essa questão quando se fala sobre a afinidade do indivíduo ou dos indivíduos na formação das coletividades. E todas as consequências disso. Porque o que Kardec trouxe para nós aqui foi a afinidade entre os indivíduos formando nações, ou formando raças, etnias, seja lá qual for. E aqui a Clélie, ela trouxe para nós as consequências dessa ligação. Por que afinidade? Porque um vai com a cara do outro? Não, porque existe o comprometimento entre eles. E esse comprometimento é o que faz com que nós nos juntemos para podermos escolher. Olha só o trabalho coletivo. Nós temos que eleger os nossos governantes. E se nós abusamos desse direito no passado, hoje nós temos que trabalhar as nossas frustrações ou depositar as nossas esperanças, continuando na formação da nossa sociedade. Muito bacana, né? Fabi colocou, né? Sabe, uma vez me perguntaram sobre como ter fé. Recentemente, relendo o livro Os Mensageiros, aprendemos que fé não é algo que surge, mas é algo que se constrói. E essa construção é bastante delicada, viu, Fabi? Porque dependendo da forma como o indivíduo vai formando a sua fé, ele acaba vivenciando aquela terra instável, aquela terra perigosa, que ele não consegue se firmar. Graças a Deus que nós encontramos aqui o nosso reduto, né? O Mami colocou, né, acho que foi um bloqueio em outra existência, né? Fui cientista desde sempre, né? Me denominava assim desde meus 12 anos, né? Cada um de nós tem a própria história, né, mano? Bom, é isso, gente. Deixa eu liberar vocês então para os afazeres aqui. Estou atrapalhando aqui a rotina dos nossos amigos do outro lado também. Então ficamos assim. No nosso próximo encontro a gente vai então acompanhar o raciocínio, os comentários de Kardec na nota relativa a essa mensagem da Clélie e do Plantier. Tá, vou colocar para vocês depois direitinho as referências bibliográficas lá no nosso grupo, tá? A gente vai ler